Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos continuar falando das figuras de linguagem, né? Na aula passada nós já falamos de algumas, vamos falar das demais nesse vídeo. Agora vamos para as figuras de sintaxe ou construção, que é como você estrutura a frase. E essa estruturação pode ser modificada com omissões, com inversões, com repetições. Então, essas escolhas estão relacionadas com uma construção frasal. E a primeira delas é a elipse, que é quando você vai omitir uma palavra que você consegue identificar pelo contexto. Então, por exemplo, aqui. Tem algo para dor de cabeça? Tenho. Aí ele pega, bate, né? Tem uma onomatopeia ali. A pessoa está com a mão na cabeça e a outra pergunta: ou queria dizer para curar uma? E aí ele responde: você já vai descobrir sua e deixa as reticências. Então aqui, qual a palavra que dava para ser identificada pelo contexto? Na primeira frase dele, né, tem algo para curar dor de cabeça? Quando você pergunta para alguém, tem algo para dor de cabeça, você imagina que a pessoa entenda que seja para curar, não para dar dor de cabeça. Então, era uma palavra que dava para ser entendida, mas quadrinhos gostam de brincar e levaram na forma literal, a forma denotativa. E aí que gera graça, né? Mas, na verdade, tem uma elipse aí da palavra curar na primeira frase do homem e por isso que tem esse mal entendido. E a elipse é muito próxima desta outra figura de linguagem que se chama zeugma, que é quando você está omitindo um termo que já apareceu antes. Então, não é só que você consegue entender pelo contexto, ele já apareceu antes. Por exemplo, aqui. Quero levar pouca coisa e viajar sem muita pressa, seguir leve pela vida e dar valor ao que interessa. Então, a palavra que está faltando é o quero. Por quê? Se fosse repetir toda hora, seria: quero levar pouca coisa, quero viajar sem muita pressa, quero seguir leve pela vida, quero dar valor ao que interessa. Mas tem necessidade de falar toda hora quero, quero, quero? Não, né? A língua portuguesa gosta de evitar essas redundâncias. Então, se já foi dito antes, não precisa dizer toda hora. Então, isso é um zeugma, é você retirar termos que já foram ditos anteriormente. Também é uma forma de elipse, só que ela é mais específica, né? Porque ela já apareceu antes. Agora, tem vestibulares que usam um pelo outro. Então, se aparece uma frase lá que tem a omissão de um termo que já apareceu anteriormente, mas entre as alternativas não tem zeugma, mas tem elipse, marque elipse. Por quê? Porque tem algumas figuras de linguagem que eu vou tratar aqui que, na verdade, são muitas figuras de linguagem que existem, né? E eles costumam juntar algumas que são muito próximas. Então, elipses e algumas são muito próximos. Se só tiver um desses nas alternativas, marque esse, porque às vezes, com o tempo, elas vão acabando se tornando uma coisa só. Outra figura de construção é a anáfora, que é quando você repete as palavras no início dos versos ou das orações, né? Se você tiver um texto em prosa, e aí você não tem versos, mas todas as orações começam com a mesma palavra, ou as mesmas palavras, você também tem anáfora. Então, por exemplo, aqui tem um poema do Paulo Leminski chamado Que Tudo Passe, que é assim: passe a noite, passe a peste, passe o verão, passe o inverno, passe a guerra e passe a paz. Passe o que nasce, passe o que nem, passe o que faz, passe o que faça, que tudo passe e passe muito bem. Então tem uma repetição constante aí, né, de todos os versos com o passe, 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 passe. Tem ali uma quebra, né, e passe, mas mantém isso. Isso é uma anáfora, né, essa repetição. A próxima figura de construção são os hipérbatos, que é quando você tem uma inversão da ordem normal, típica das orações. Então, no português, nossa ordem normal é sujeito, quem faz ação, né, sobre quem eu falo, o verbo, que é essa ação, o complemento, se tiver, que é um objeto, direto, indireto, e o adjunto adverbial também, se tiver, que são as informações de circunstância, né, tempo, modo, lugar, etc. E quando eu quero enfatizar alguma coisa, normalmente eu desloco essa coisa para o começo da frase, que é o que chama mais atenção. Então eu faço uma inversão.
Isso também pode acontecer, por exemplo, em poesia ou música, quando eu quero mexer com as rimas ou com a estrutura. Então eu acabo deslocando as palavras do seu lugar original. Normalmente não é difícil de entender. Às vezes em poesia você precisa pensar um pouquinho mais, né, reestruturar um pouquinho mais, mas dá para entender. A não ser que seja o hino nacional, que aí você fica com um nó, porque, por exemplo, você tem que reestruturar todos os versos do hino nacional para conseguir entender a mensagem, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O que é isso? Ouviram, aí um sujeito indeterminado, né? Eles ouviram, alguém ouviu, sei lá, enfim. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. É isso, né? Reestruturando. Mas, até você chegar nisso, você precisa fazer um exercício aí de montar a frase de novo. Esse exercício tem que acontecer muito na literatura, em especial no barroco e no parnasianismo. Eles adoravam fazer isso. Então aqui tem um soneto do Gregório de Matos, que é do barroco, que faz isso, né? Ele começa falando: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Então aqui nós temos uma inversão, porque nasce o sol, você já tem um verbo e depois o sujeito, ao invés de o sol nasce. Em tristes sombras morre a formosura também, né? A formosura morre em tristes sombras. Mas aí, para dar uma sonoridade melhor, ele muda a ordem das coisas. Então você precisa pensar nessa ordem, reestruturar tudo na sua mente. E a próxima figura, polissíndeto, que é quando você tem muitos síndetos, né? Síndetos são aquelas palavras que você usa para ligar em uma frase coordenada. Então, nós já tivemos aula de análise sintática de períodos coordenados e eu falei para vocês especialmente das aditivas, né? O e, o nem, essas palavras que ligam termos dentro da frase coordenada e esses termos têm a mesma função, né? Então são iguais e por isso independentes. E aqui eu tenho um trechinho de A Repartição dos Pães, da Clarice Lispector. Vou ler esse segundo parágrafo que ela fala assim: comíamos, como uma horda de seres vivos, cobríamos gradualmente a terra, ocupados como quem lavra a existência e planta, e colhe, e mata, e vive, e morre, e come. Então ela faz um ciclo aí com a repetição do e, né? Como se reforçasse essa ideia de rotina. Então é sempre assim, é impossível quebrar. E planta, e colhe, e mata, e vive, e morre, e come de novo, porque é um ciclo. E esse e, que é a repetição, reforça essa ideia. Então é um polissíndeto da repetição do e. E se poli são vários, a é o prefixo que indica falta, ausência. Então, assíndeto é quando você não tem um síndeto, ou seja, uma palavra que conecta as outras dentro de uma frase. Então, você só junta as ideias normalmente com uma vírgula, ou se for uma poesia em versos sequenciais, sem essa palavra que une o restante. Então, aqui um trechinho de um poema do Ricardo Reis, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. Então, quando ele fala segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, parece que está faltando ali um e, né? Segue o teu destino, rega as tuas plantas e ama as tuas rosas. Normalmente, nós, pelo menos o último termo de uma oração coordenada, nós juntamos com um e. Aqui não, ele só coloca a vírgula, então eu não tenho aquela conjunção que liga as partes da frase, eu não tenho um síndeto, por isso aqui eu tenho um assíndeto, que é a ausência do síndeto. Outra figura de linguagem que acontece bastante é o pleonasmo, que é quando eu vou utilizar termos desnecessários. Aí tem que ficar muito atento, porque na poesia esses termos não são desnecessários, eles normalmente aparecem para dar ênfase. Só que no dia a dia as pessoas usam muitos pleonasmos como vício de linguagem. Então vamos falar primeiro da poesia, né? Aqui tem um poema do Luís de Camões. Vi claramente visto o lume vivo.
precisa dizer, né, vi claramente visto, se eu vi eu sei que está visto, mas ele queria enfatizar que foi visto de forma muito clara. Então ele diz de novo, não era necessário para o sentido, mas é necessário para a ênfase. Então aqui é um pleonasmo que é proposital. Agora, existem alguns que são muito comuns, as pessoas usam e você percebe na hora, por exemplo, falar subir para cima, que não tem como subir para outro lugar a não ser para cima. Subir tem que ser para cima. Entrar tem que ser para dentro. Sair tem que ser para fora. Não adianta você falar sai para fora. Não dá para sair para outro lugar. Então é uma repetição completamente desnecessária. Tem outros que são mais sutis, né? Às vezes nós falamos pequeno detalhe. Detalhe, por definição, é algo pequeno. Não existe grande detalhe, só existe pequeno detalhe. Então é desnecessário você falar pequeno, é só falar detalhe. Mas as pessoas falam isso sem nem perceber. Panorama geral também, né? Panorama é algo que é geral, é algo que é abrangente. Não existe panorama específico. Então não tem necessidade de falar panorama geral, é só falar panorama. Mas as pessoas falam. Principal protagonista. Protagonista, por definição, é o personagem principal. Não tem que falar principal protagonista. Então, tem alguns que passam meio batido. É importante ficar atento, principalmente se for por escrito, né? A linguagem escrita exige esse cuidado, essa atenção na hora de escolher os termos que estão sendo usados. E agora, as últimas, as figuras de pensamento. Primeira delas, hipérbole, que é o exagero, a figura favorita dos alunos que, eu tô morrendo de vontade de ir no banheiro. Não tá, né? Mas a gente entende qual era a ideia ali. Você não tá morrendo de sono, não tá morrendo de vontade no banheiro, não tá morrendo de sede. Você tá dando uma ênfase, um exagero ali naquela expressão. Também a figura favorita das mães, que eu já disse 1000 vezes para fazer isso. Provavelmente não foram 1000, né? Mas nós entendemos. Então, por exemplo, aqui. Rios te correrão dos olhos se chorares. Memes adoram isso, né? Chorou litro, chorou rios. Então, o Olavo Bilac também gostava. A poesia gosta bastante desse exagero, né? Nós temos um exemplo bastante recente dos Vingadores Ultimato, né? Eu te amo 1000 milhões. Na dublagem usou esse termo que também tem um propósito, né? Fica bonito, fica forte, né? Gera um impacto, então é interessante. Querer gritar 700 mil vezes como são lindos os burgueses. Então, também, né? Gritar 700 mil vezes, acho que não tanto, mas dá para entender a sua ideia. Pela lente do amor, vejo tudo crescer, vejo a vida 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor? Não sei, mas a ideia do exagero tem um propósito ali de falar que é muito intenso, né? Que é muito forte. E, em oposição com exagerar, às vezes nós queremos suavizar um termo, porque a verdade direta acaba sendo muito forte, é uma expressão muito pesada, é algo que nós não nos sentimos confortáveis em falar diretamente, então nós damos aquela contornada. Isso chama eufemismo. Então eu vou usar termos atenuantes para evitar o uso de expressões desagradáveis ou muito fortes. Então, por exemplo, aqui, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, você já sabe como você chamar a pessoa quando você não quiser chamar de fofoqueira, porque fofoqueira é ofensivo, mas se você falar, nossa, você tá parecendo uma produtora de biografia oral não autorizada, hein? Pronto, fofoqueira. Falar, nossa, você é pouco favorecido em termos de inteligência. Para não chamar o coleguinha de lentinho, né, burrinho e tal, você fala, a inteligência aí tá pouco favorecida, né? Aqui tem outro nerdzinho, que você acha do meu desenho? Acho que você deveria aperfeiçoar esta técnica, para não falar que tá muito ruim. Você fala, nossa, né, dá para trabalhar bastante nisso, dá para evoluir, né, tem muito espaço para crescer aí, quer dizer que não tá bom ainda. Então, formas de você ser mais educado para não jogar uma coisa que acabe sendo ofensiva.
Outra figura de pensamento, prosopopeia ou personificação, os dois termos estão corretos. Às vezes um vestibular ou uma prova vai colocar um desses dois, os dois são a mesma coisa. É quando você vai dar características humanas a animais ou objetos inanimados. Né? Então, falar, a lua me traiu. Música adora fazer isso, né? A lua não trai ninguém, mas dar essas características humanas a coisas que não são humanas. Então, aqui tem, vamos pescar, Marci. Não tem nenhum lago por aqui. Meu chapéu vai ficar desapontado. Não é o chapéu que vai ficar desapontado, né? Mas você finge, você transfere uma coisa para outra e isso é normal. Não nessa situação do quadrinho, mas o uso de personificação e prosopopeia é normal, os desenhos fazem isso, né? Os desenhos humanizam os seres que não são animados, então é normal nós vermos isso. A poesia faz muito, a música faz muito, porque faz parte do nosso imaginário, né? Pensar que outras coisas têm emoções também. Próxima, antítese, é associar ideias contrárias numa mesma ideia, né? Numa mesma oração. Então, é só você colocar termos opostos. Eles não precisam se referir à mesma coisa. É só você falar, por exemplo, ontem estava frio, hoje está calor. Frio e calor são opostos. E está na mesma frase, eu não estou falando sobre o mesmo período de tempo, eu não estou falando ao mesmo tempo está frio e quente, eu estou falando ontem estava frio, hoje está quente. Então são termos opostos que aparecem numa mesma frase. Vou pegar de novo aquele poema que eu usei lá para falar das inversões. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Então, nascer e não durar são ideias opostas. Depois da luz se segue a noite escura. Então, luz e escuro. Em tristes sombras morre a formosura. E então também algo que é formoso não é triste, né? Em contínuas tristezas a alegria. Então, triste e alegre também são opostos. Percebam que o barroco gosta muito de antíteses, né? Porque em todos os versos tem alguma. E muitas poesias gostam, na verdade, de tratar dessas coisas que são opostas. Então, é uma figura de linguagem bastante normal de aparecer em prova. E ela se aproxima bastante do paradoxo. A diferença é que o paradoxo vai tratar de ideias que são inconciliáveis porque elas são contraditórias, já que elas se referem a uma mesma coisa. Aquele elemento é ao mesmo tempo uma coisa e outra que não podem ocorrer juntos. Isso é um paradoxo. Por exemplo, um livro do Drummond que chama Claro Enigma. Como é que alguma coisa vai ser ao mesmo tempo claro se é um enigma? Enigma é justamente aquilo que está obscuro. O enigma não pode ser claro. Então, isso não pode existir ao mesmo tempo. Isso é um paradoxo. Percebam que eu estou falando de duas ideias opostas que são sobre a mesma coisa. Então, não é o mesmo que antítese, mas, como eu falei para vocês antes, alguns vestibulares, algumas provas costumam simplificar algumas figuras de linguagem que são próximas. Então, se você tiver, por exemplo, claro enigma lá, alguma coisa com essa ideia, e não tiver a opção de paradoxo, você marca antítese, porque não deixa de ser oposto. E cada vez mais está sumindo algumas dessas figuras de linguagem, então se tiver as duas, antítese e paradoxo, você marca paradoxo. Agora, se só tiver antítese, você marca antítese. Então, por exemplo, aqui. Aqui você atribui seu sucesso como líder, irmão Agar. Minha sinceridade. Depois que se aprende a fingir sinceridade, o resto é fácil. Então, fingir sinceridade não existe, né? É contraditório. Não tem como. Isso é um paradoxo. Agora, se não tiver, por exemplo, paradoxo nas alternativas, você marca antítese, porque alguns vestibulares, provas e tudo mais já tiraram essa figura de linguagem do contexto não, das possibilidades e simplificam tudo para antítese. Próxima figura de linguagem é a gradação, que é quando você tem uma sequência de palavras e essas palavras estabelecem uma progressão. Pode ser ascendente, então é uma progressão que vai aumentando. Pode ser descendente, que é uma progressão que vai diminuindo. Não tem problema, desde que dê uma ideia de
sequência. Então, por exemplo, aqui tem um poema também do Gregório de Matos do Barroco, porque falei, Barroco adora figuras de linguagem, Discreta e formosíssima Maria. Essa segunda estrofe que tem aqui, que é o que interessa, que fala: ó, não aguardes que a maduridade te converta em essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Então veja a gradação, né? Ele fala que a idade madura, então o passar do tempo, vai converter essa flor, essa beleza, que é a mocidade, vai transformar essa mocidade em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Vejam que essa gradação vai deixando cada vez mais insignificante o que era antes. A beleza vira terra, que vira cinza, que vira pó, que vira sobra, que vira nada. Então, essa diminuição da importância é uma gradação descendente. Outra figura, apóstrofe, é quando você vai interpelar uma pessoa, pode ser uma pessoa real, uma pessoa imaginária, é quando você conversa com alguém dentro da obra, né? Então, a poesia faz bastante isso, a música também, né? Falar com alguém, porque normalmente é um eu lírico sozinho que questiona. Então, por exemplo, aqui tem um poema do Castro Alves, Vozes da África, que fala: Deus, ó Deus, onde estás tu que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Então ele está falando com Deus, né? Ele está questionando onde é que você se esconde e não responde. Isso é uma apóstrofe. Esse Deus, ó Deus, é com quem ele fala, é um apelo, é uma apóstrofe. E para finalizar, a figura favorita de vários de vocês, que é a ironia. O que é ironia? É quando você usa uma palavra ou uma expressão que significa o oposto daquilo que você queria dizer, que gera muita dor de cabeça porque causa muito mal entendido quando é feita por escrito. Por quê? Porque quando você faz uma ironia, normalmente você demonstra que é irônico com o tom de voz ou com a expressão facial, ou com o contexto. Né? As pessoas que estão à sua volta percebem que você está sendo irônico. Quando você faz isso na internet, por exemplo, que está tudo ali por escrito, alguém que não pegou o contexto, que não te conhece, acaba interpretando aquilo como literal. Acontece muito, né? Você vê, sei lá, famosos tweetando e depois falando: gente, eu não estava falando isso sério, eu estava sendo irônico, vocês não entendem. Porque causa mesmo confusão se você tentar interpretar uma ironia de forma literal. A internet tentou facilitar criando o termo só que não, então fala alguma coisa e depois explica, né? Nanana, só que não. Porque tem que deixar claro lá que era brincadeira, senão as pessoas vão te julgar. Mas a ironia é basicamente você afirmar o oposto daquilo que você pensa. Então aqui tem um trechinho, né, de Natal do Rubem Braga que fala: de repente um carro começa a buzinar com força, junto ao meu portão. Talvez seja algum amigo que venha me desejar Feliz Natal ou convidar para ir a algum lugar. Hesito ainda um instante. Ninguém pode pensar que eu esteja em casa a esta hora. É um caminhão de lixo. Bonito presente de Natal. Então aqui, esse bonito presente de Natal é irônico, né? Ninguém que tá esperando, será que alguém lembrou de mim e buzinaram aqui, né? Vieram me desejar Feliz Natal e aí percebe que é o caminhão do lixo, fica feliz. Então não é bonito. Mas você precisa. Aqui o contexto deixava claro que não era feliz. Agora, às vezes você só joga esse bonito presente de Natal. E se você não tem essa ênfase, né, no bonito, você acaba achando que a pessoa realmente gostou, se você não tem o contexto. Então, a ironia é uma figura de linguagem que causa mal entendidos. É preciso sempre ficar atento, especialmente quando você não está vendo seu interlocutor e não sabe a reação que ele está tendo. E é isso, né, pessoal? Foram 2 vídeos de figuras de linguagem, mas acho que ficou claro, fomos pausadamente, né? E se tiver alguma dúvida, me procurem. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.